8 Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 839 Interestelar Tradutor, Yuki Daruma Translations Editor, Yuki Daruma Translations. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. No momento seguinte, Tiandal ativou as bênçãos do Rei do Tempo e seu físico conjurado se recuperou mais uma vez. No entanto, seu semblante ainda era extremamente sombrio quando ele olhou para Fan Xingjian com um olhar ligeiramente surpreso. Era inesperado que a magia negra fosse ineficaz em Fan Xingjian. Em particular, aquele último toque de dedo foi algo que Tiandal ainda não conseguiu se esquivar, apesar de ter gasto todos os seus meios, realizando uma série de magia negra junto com movimentos de velocidade da luz. Além disso, o poder contido naquele ataque havia dilacerado seu corpo. Era muitas vezes mais forte do que o Thunder Monarch e o Gold Magic King haviam exibido anteriormente. Quando o Thunder Monarch viu que Fan Xingjian queria fazer sua jogada, ele perguntou imediatamente: Magos Reis, deixando Fan Xingjian lidar com Tiandal sozinho assim. No entanto, antes de terminar suas palavras, ele viu que Fan Xingjian havia feito o corpo de Tiandal explodir com um único toque. O Thunder Monarch estava completamente atordoado. Depois disso, Fan Xingjian bateu mais uma vez. Tiandal se esquivou continuamente, disparando na velocidade da luz. No entanto, ele só foi capaz de se mover no mesmo local em 4 direções: para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Parecia que ele não conseguia se livrar do dedo de Fan Xingjian. Então, com um toque, uma grande parte do corpo de Tiandal explodiu mais uma vez. Dentro da formação da espada de erradicação celestial, Fan Xingjian não só era capaz de controlar informações de nível microscópico, mas também era capaz de distorcer o espaço. Isso impedia que Tiandal pudesse se mover como desejava. Ele teve que recuar. As bênçãos do Rei do Tempo permitiram que ele se regenerasse mais uma vez, e o primeiro pensamento que veio à mente de Tiandal foi recuar. Seu corpo se despedaçou instantaneamente, transformando-se em incontáveis feixes de luz enquanto ele recuava em rajadas rápidas. No entanto, quando ele parou, ele ainda estava parado diante de Fan Xingjian. Tiandal mais uma vez explodiu com um único toque. O monarca do trovão observou Tiandal recuar por 7 passos consecutivos e foi morto 7 vezes pelos toques de 7 dedos de Fan Xingjian. Sua mente já estava completamente em branco. Tiandal era um oponente que o monarca do trovão não conseguiu derrotar apesar de ter gasto todos os seus meios e até mesmo usando a armadura de impasse. Ele também era alguém que derrotou facilmente o Rei Mago de Ouro, apesar de este último ter feito tudo. E pensar que essa pessoa era fraca demais para enfrentar Fan Xingjian. Depois de ter matado Tiandal 7 vezes consecutivas com toques de 7 dedos, Fan Xingjian não continuou fazendo seu movimento. Em vez disso, ele disse a Tiandal: seu aquecimento deve estar quase pronto, certo? O rosto de Tiandal se contorceu. Ele sabia que Fan Xingjian estava sendo sarcástico sobre o que havia dito anteriormente. Então ele respondeu com um sorriso malicioso: HMPH. Eu não esperava que a versão de você neste mundo realmente tivesse alguma capacidade. Já que é esse o caso. Meu aquecimento está quase pronto. Esteja preparado para tirar esse ataque de mim. Enquanto ele falava, uma luz dourada explodiu de cada um dos poros de seu corpo, e uma intensa energia diabólica foi emitida. Anteriormente, ele fez mais de 10 tentativas, todas as quais deram a ele o resultado de que a magia negra era ineficaz contra Fan Xingjian. Devido a isso, Tiandal só poderia tentar usar magia negra para se fortalecer ao invés de enfraquecer seu oponente. Felizmente, entre as duas magias negras de nível 15 que ele adquiriu, uma foi usada para controlar o oponente enquanto a outra era para se fortalecer. Em um instante, um conjunto de armadura dourada envolveu todo o corpo de Tiandal, e a magnífica armadura foi coberta por fileiras de inscrições douradas. Essas runas sinuosas eram como pequenos vermes dourados, aparecendo em cada canto da armadura em tamanhos variados e emitindo uma sensação infinita de mistério.
Magia negra de nível 15. Armadura futurista. Ao realizar a magia negra, pode-se dizer que Tiandal era extremamente cauteloso. Ele parecia estar constantemente em guarda contra os ataques furtivos, avanços e tentativas de Fan Xingjian de impedi-lo de realizar essa magia negra. Então, uma vez que a armadura foi desencadeada com sucesso, ele exalou e revelou uma expressão relaxada. Esta era a magia negra mais forte que ele possuía atualmente. Era aquele que poderia transferir todos os ataques que recebeu para outra versão dele em uma linha do tempo diferente. No mínimo, Tiandal não conseguia pensar em nenhum meio de derrotar a armadura futurista. Claro, havia uma falha nessa magia negra também. Isso esgotou uma quantidade tremenda de energia diabólica e, com a quantidade que Tiandal havia armazenado, ele só conseguiria aguentar meia hora. Mas isso é o suficiente. Durante esta meia hora, sou invencível. Tiandal soltou um berro profundo e feixes de brilho dourado se transformaram em incontáveis correntes de eletricidade que se moviam em seu corpo. Com a defesa da futurística Armor, Tiandal sentiu que era impossível para ele perder. Ele então reuniu toda a sua vontade marcial, preparando-se para usá-la em um único ataque. Tiandal queria matar Fan Xingjian com um único movimento. Fluxos de eletricidade dourada circulavam acima de sua cabeça. Então, quando eles brilharam, a atmosfera se desfez e as nuvens se dispersaram naquele momento. Era como se inúmeras imagens do passado e do futuro pudessem ser vistas fluindo dentro deles. A magia negra não era a única coisa que Tiandal cultivava, mas ele estava apenas mais acostumado a usá-la para acabar com seus oponentes. Suas conquistas nas artes marciais também não deveriam ser subestimadas. No momento, ele estava realizando a técnica marcial que havia desenvolvido, Vodinamic Divine Thunderbolt. Esta arte marcial do Thunderbolt divino poderia absorver os onipresentes trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre no mundo. Uma vez que esta técnica marcial começou a acumular poder, tudo físico dentro do alcance de várias centenas de milhares de metros perderia gradualmente seus trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre. As forças que conectavam partículas físicas, elementos e átomos desapareceriam abruptamente e as estruturas físicas começariam a se decompor. Este foi apenas o processo de acumular poderes. Todos os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre seriam absorvidos em um ponto, transformando-se em 10.000 raios que desabavam. Os poderes liberados poderiam mover até mesmo as crostas terrestres. Esta era a melhor técnica marcial para atacar que Tiandal conhecia. Como o esgotamento era enorme, ele não costumava usar isso. No entanto, desta vez, ele planejou usar este trovão divino para esmagar os 3 oponentes à sua frente de uma só vez. Vamos embora. Quando o Black Magic viu a cena do material físico quebrando, ele gritou e então recuou junto com o Thunder Monarch e o Gold Magic King. Fan Xingjian foi o único que ficou sob os 10.000 raios dourados. Ele parecia muito despreocupado, como se não se importasse com os ataques do oponente. Tiandal riu alto e disse: Fan Xingjian, esta é uma técnica marcial que eu mesmo criei, o raio divino dinâmico do vazio. Cada raio divino é materializado a partir de minha vontade marcial e absorve os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre por meios microscópicos. Ninguém neste mundo pode se defender desse ataque. Você vai travar uma luta inútil. Fan Xingjian franziu ligeiramente a testa enquanto olhava para os Thunderbolts divinos, que pareciam cada vez mais assustadores. Então ele disse: é verdade que não posso mais deixar você executar esta técnica marcial aqui. Enquanto falava, ele apareceu diante de Tiandal com um flash. Então ele apontou o dedo e bateu na testa de Tiandal. Tiandal sorriu, e os 10.000 raios no céu desabaram. A principal habilidade de matar deste raio divino dinâmico do vazio não era nem altas temperaturas nem correntes elétricas, mas um poder extremamente aterrorizante que parecia ser capaz de fazer até mesmo todo o espaço tremer. As correntes de ar em um raio de 10.000 metros foram varridas,
e o mar que estava a 1000 metros abaixo deles foi submetido à pressão dos fortes vendavais, fazendo com que desmoronasse abruptamente. Apenas as ondas repercussivas do ataque poderiam formar um tsunami sem precedentes capaz de engolir toda a cidade demoníaca. No entanto, quando os Thunderbolts divinos pousaram em Fanxingjian, parecia que eles haviam pousado em uma ilusão. Eles passaram por seu corpo e continuaram caindo em direção à superfície do mar. Ao ver esta cena através de sua visão futurista, o semblante de Tiandao mudou, e ele quis fazer ajustes nos Thunderbolts divinos. No entanto, o dedo de Fan Xingjian já havia pressionado suavemente a armadura futurista de Tiandao. No momento seguinte, o semblante de Tiandao mudou drasticamente. Ele percebeu que sob esta torneira, a armadura futurística supostamente impenetrável era inútil. Com um movimento do dedo de Fan Xingjian, Tiandao foi lançado voando, disparando em direção ao espaço sideral. Como isso é possível? Deveria ser impossível romper a armadura futurista de frente. Assim como Tiandao estava se sentindo surpreso, a mão de Fan Xingjian já estava pressionando sua cabeça mais uma vez. Se for uma viagem interestelar, para onde você gostaria de ir? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 840. Viagem à luz dourada explodiu e a vontade marcial de Tiandao enviou uma série de folhas enfurecidos. A luz dourada mais uma vez se transformou em um raio divino dinâmico do vazio que disparou em direção a Fan Xingjian. No entanto, foi engolido e comido por Fan Xingjian. Ao ver isso, os olhos de Tiandao ficaram boquiabertos. Era como se ele não ousasse acreditar nessa cena que estava acontecendo diante dele. Logo depois, Fan Xingjian agarrou a cabeça de Tiandao e empurrou suavemente com a palma da mão. Tiandao sentiu um poder imenso e maciço que era como o Monte Meru nos ensinamentos budistas vindo em sua direção. Nos ensinamentos budistas, o Monte Meru tinha uma altura de 84.000 yojanas e um yojana era a distância que uma vaca podia percorrer em um dia. Um Monte Meru era muitas vezes maior que a Terra inteira. Neste momento, Tiandao sentiu como se tivesse sido atingido pelo Monte Meru. Ele sentiu como se com um único golpe, ele tivesse sido lançado através do espaço, superando o espaço-tempo, e incontáveis pontos de luz arrastaram muitas linhas de luz diante dele. Sua pessoa inteira parecia ter sido lançada quase em uma velocidade superluminal. Quando ele parou, ele chegou em um tempo e lugar desconhecidos. Seus arredores estavam completamente escuros e a luz das estrelas tremeluzia ao longe. Mesmo o sol estava longe de ser visto. Com um único golpe, ele me tirou do sistema solar. Algo assim. Não é possível. Este é o espaço onde o Centauros está localizado, disse Fan Xingjian ao aparecer diante de Tiandao. Seus olhos olhavam para a miríade de estrelas no céu enquanto ele continuava dizendo: é verdade que não posso romper sua armadura. Só posso levá-lo ao céu estrelado e esperar até que sua armadura seja anulada. Ao ouvir isso, o semblante de Tiandao mudou, aparentemente ainda incrédulo. No momento seguinte, ele se transformou em um feixe de luz e disparou em direção ao vácuo do universo ao longe. No entanto, depois de vários minutos, não importa o quanto ele voasse e disparasse, ele não conseguia sair desse ambiente. Mesmo se movendo na velocidade da luz, ele parecia incapaz de reduzir a distância entre ele e aquelas estrelas. Quanto mais Tiandao voava, mais surpreso ele parecia. De repente, ele parou e atacou em todas as direções. Fluxos de luz dourada que poderiam destruir ruas e derrubar prédios explodiram e dispararam em direção ao espaço vazio do universo sem fim. No entanto, parecia que eles eram incapazes de afetar o ambiente diante dele. Depois de atacar descontroladamente por alguns minutos, Tiandao parou. De repente, ele gritou: Fan Xingjian, eu me rendo. Eu me rendo. Traga-me de volta. Posso ficar neste mundo e servir a você. Sou muito mais forte que o Rei Mago Negro e o Rei Mago Dourado. Além disso, conheço muitos segredos sobre o mundo dos milagres. Com suas capacidades, você vai querer lidar com a Igreja da Verdade Universal, certo?
Posso lhe contar muitos segredos sobre os santos e os reis guardiões. Tiandao só queria chamar Fan Xingjian agora. Seria melhor se ele pudesse ser trazido de volta à Terra. Quanto a se ele realmente iria se render, seria outra questão. No entanto, não importa o quanto ele gritasse ou o quão forte ele emitisse sua vontade em formação marcial, o vácuo do universo ao seu redor ainda estava em um estado de silêncio, como se ele fosse a única pessoa ali, olhando para a escuridão sem fim e o espaço vazio diante de seus olhos, bem como os incontáveis pontos de luz à distância que estavam em um número desconhecido de anos-luz de distância. Uma sensação de terror de repente surgiu no coração de Tiandao. Esse era o terror que só o imenso universo poderia trazer. De repente, ele se sentou de pernas cruzadas, começando a pensar em planos para lidar com essa situação. Movimentos na velocidade da luz, distorções espaciais, destruições de níveis microscópicos, bem como os sentidos da inspiração súbita. No entanto, não importa o quanto ele tentasse pensar sobre isso, independentemente de quais direções ele pensava em sondar, ou o quanto ele tentava calcular suas próprias habilidades em relação ao ambiente atual. Simplesmente não havia como ele mudar a situação atual. Cerca de 10 minutos depois, ele gradualmente começou a acreditar que realmente havia sido levado ao céu estrelado à distância. Ele também sentiu um profundo sentimento de terror em relação aos meios de Fan Xingjian. Tiandao eventualmente se perguntou se deveria apenas revogar a armadura futurista. Se isso realmente está a incontáveis anos-luz de distância, então ainda mais devo remover a armadura e economizar minha energia diabólica. Mas Fan Xingjian disse antes que vai esperar até que eu desfaça a armadura. Se eu fosse desfazer isso agora, não estaria dando a ele uma chance de me atacar? Independentemente disso, a armadura futurista é inútil na situação atual. Eu deveria economizar mais energia diabólica e ver se há outras maneiras de sair dessa situação. Caso contrário, depois de mais de 10 minutos, a armadura futurista desaparecerá e a energia diabólica também será completamente esgotada. A armadura futurista em Tiandao brilhou uma vez antes de desaparecer completamente. Fan Xingjian, saia. Minha armadura futurista desapareceu. Você não está esperando por este momento. No espaço vazio do universo, a silhueta de Fan Xingjian apareceu lentamente. O semblante de Tiandao era extremamente sombrio quando ele olhou para Fan Xingjian. Fan Xingjian, é verdade que você é um pouco mais forte do que eu. Admito minha perda. O que você quer antes de estar disposto a me deixar escapar? As pálpebras de Fan Xingjian baixaram ligeiramente e os cantos de seus lábios se curvaram em uma sugestão de sorriso. Então vamos fazer isso. Não use essa armadura e aceite um soco meu. Se você não morrer, vou poupar sua vida. Que tal? Tudo bem. Tiandao sabia que não estava em posição de negociar os termos. Ao ouvir isso, ele estremeceu e raios de luz dourada subiram ao céu e circularam ao seu redor. Simultaneamente, ele ativou o exército caótico mais uma vez. 15 silhuetas o cercavam, permitindo que ele estivesse em modo de defesa total. Tiandao pensou, mesmo se eu fizer de tudo e descobrir que ainda não posso aceitar esse ataque de você, pelo menos as bênçãos do Rei do Tempo permitirão que eu me regenere. É impossível para mim ser morto por um único soco seu. Você está pronto? Fan Xingjian disse calmamente. Então receba meu ataque. Enquanto Fan Xingjian falava, ele já havia dado um soco. Com o desencadeamento desse soco, Tiandao sentiu como se o mundo inteiro tivesse explodido de repente neste momento. Quantidades infinitas de energias de luz e calor jorraram diante dele, e o punho foi rapidamente ampliado diante de seus olhos, ocupando toda a sua visão. Este soco de Fan Xingjian foi como se o mundo inteiro tivesse desabado. Os 15 clones de Tiandao soltaram um berro furioso e todos se despedaçaram. Depois disso, uma luz dourada explodiu de todo o seu corpo, quebrando-se incessantemente em manchas. No momento seguinte, seu físico conjurado, que já estava cheio de rachaduras, quebrou ruidosamente. No entanto,
Ele havia acabado de se regenerar quando sentiu um poder avassalador lançando um ataque contra ele mais uma vez, e seu físico conjurado quebrou pela segunda vez. Fang. Seu corpo se despedaçou novamente. Shin. Ele morreu mais uma vez quase no momento em que foi regenerado. O poder avassalador nos arredores tornou-se cada vez mais violento, parecendo surgir em sua direção e aplicar pressão em seu corpo. Jean. Como as coisas ficaram assim? Como pode haver uma pessoa neste mundo que pode liberar um poder de um grau tão terrível em um único soco? Em meio ao seu último grito histérico e perplexidade, Tiandal continuou sendo espremido e aniquilado pelo poder avassalador. Ele morreria no instante em que fosse regenerado. Regenerando e morrendo repetidamente, Tiandal perdeu completamente a chance de pensar. De Fang Xingjian, ele já havia enviado Tiandal ao sol. O poder esmagador que Tiandal sentiu com seu soco final foi na verdade Fang Xingjian pegando emprestado o poder do sol. A imagem do céu estrelado anterior era uma ilusão que Fang Xingjian havia criado. No início, sob a orientação das artes ilusórias e distorções espaciais de Fang Xingjian, Tiandal ainda acreditava que estava na Terra e que era seu próprio voo na velocidade da luz que o havia afastado da Terra em direção ao Sol. Embora o Sol estivesse muito longe, se alguém se movesse na velocidade da luz, levaria apenas 8 minutos. Se não fosse porque Fang Xingjian teve que esperar até que o efeito da armadura futurista de Tiandal terminasse, ele poderia ter terminado a batalha ainda mais cedo. Como o maior corpo celeste do sistema solar, o Sol possuía uma energia que superava em muito a de qualquer outra existência física no sistema solar. Mesmo com a força atual de Fang Xingjian, ele só podia se mover na superfície do Sol no máximo. Ele também foi incapaz de suportar as altas temperaturas e pressão do Sol. Enquanto Tiandal continuou se movendo mais fundo no Sol, temperaturas infinitamente altas e altos níveis de pressão envolveram. Era como se houvesse uma miríade de mísseis nucleares atingindo seu corpo constantemente a cada momento, fazendo com que ele se regenerasse sob as bênçãos do Rei do Tempo repetidas vezes até que o último pedaço de sua energia diabólica se esgotasse. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 841. Atingido e enviado voando do outro lado da Terra, sob os olhares atônitos de todos, Fang Xingjian afastou o raio divino que desceu do céu. Ele então bateu com um dedo, destruindo Tiandal inteiramente, junto com sua armadura. Depois disso, Tiandal se regenerou. Não. Fang Xingjian, você não pode. Estrondo. Fang Xingjian deu um tapa na palma da mão novamente, e o físico conjurado de Tiandal quebrou novamente. Tiandal se transformou em um feixe de luz a partir deste golpe de palma e voou em direção ao céu. Fang Xingjian então estendeu a mão e pressionou. O mar, que foi atingido pelo raio divino dinâmico do vazio, parecia ter sido achatado por uma enorme palma invisível. Isso fez com que o grande tsunami iminente desaparecesse. Naquele momento, o clone de Fang Xingjian continuou a voar em direção ao sol junto com Tiandal. No entanto, devido à formação da espada de erradicação celestial de Fang Xingjian, ninguém poderia sentir suas existências, independentemente de que tipo de escaneamento eles usaram. Vendo como Tiandal se transformou em um fluxo de luz e se dissipou, o monarca do trovão ficou completamente pasmo. O rei mago de ouro perguntou rapidamente: Preceptura imperial, não há necessidade de persegui-lo. Fang Xingjian acenou com a mão e disse: Não há necessidade. Eu já o atingi em direção ao sol com este ataque. Ele será incinerado por suas chamas. Acertar o oponente no sol com um único golpe. Depois de ouvir a explicação de Fang Xingjian, os dois reis magos ficaram atordoados. Nenhum deles refutou isso, mas havia dúvida em seus olhares. Afinal, o que Fang Xingjian havia dito era simplesmente inacreditável e eles acharam difícil aceitar totalmente. Embora o monarca do trovão, que estava mais distante, estivesse surpreso com as habilidades de Fang Xingjian, ele não acreditou no que Fang Xingjian disse. A que distância o sol estava da Terra? Além disso, para ele ter atingido Tiandal Tutissun com um único ataque. Quão poderoso era Tiandal?
Como pode ser que ele não retaliou durante toda a distância em direção ao sol? Como ele poderia ter sido empurrado até o sol com um único ataque de Fan Xingjian? No entanto, vendo como os dois reis magos eram muito respeitosos e respeitosos com Fan Xingjian, o monarca do trovão ficou secretamente chocado. Embora ele não acreditasse no que Fan Xingjian havia dito, ele não o repreendeu abertamente. Em vez disso, ele contatou as forças militares da Terra para procurar os vestígios de Tiandao rapidamente. Ele suspirou interiormente. Suspiro, você está livre de problemas depois que conseguiu levá-lo de volta, mas você deixou a Terra com um grande problema. Ao pensar em como Tiandao poderia estar escondido em algum canto da Terra, o cabelo do monarca do trovão se arrepiou. No entanto, Fan Xingjian não se incomodou com isso. Com um flash, ele desapareceu junto com os dois Magi Kings e apareceu na mansão do Fang Clan, que estava em ruínas. Ele pretendia procurar Fang Yue e não esperava que a mansão do clã Fang já tivesse se tornado um estado de ruínas. Olhando para a situação atual, ele franziu ligeiramente a testa, mas não saiu. Em vez disso, ele apenas ficou lá. Ele sabia que se não escondesse suas ações, a Terra naturalmente enviaria alguém para entrar em contato com ele muito rapidamente. Agora mesmo, os corações dos incontáveis membros do escalão superior das principais forças da Terra, que estavam assistindo a esta batalha, estavam palpitando de forma normal. Nas relíquias da Terra, muitas das forças da Terra possuíam um senso de superioridade. Eles sentiram que a tecnologia da Terra receberia um enorme avanço e, com o desenvolvimento de muitas armas, todos sentiram que o Miracle World não era mais assustador. A humanidade possuiria um poder que era mais aterrorizante e mais controlável do que os especialistas de nível divino. No entanto, a aparência de Tiandao e Fan Xingjian quebrou completamente suas expectativas. Quão forte Fan Xingjian se tornou? E pensar que há uma diferença tão grande em uma batalha entre especialistas de nível divino. Tiandao é capaz de vencer o Rei Mago de Ouro, mas Fan Xingjian foi capaz de derrotar Tiandao facilmente. A força de Fan Xingjian já está acima da dos Reis Magos. Olhe para o Rei Mago de Ouro e o Rei Mago Negro. Veja como eles estão agindo. É como se eles fossem seus subordinados. O que diabos aconteceu? Xiayan, o comandante da defesa planetária da Terra, esfregou os olhos, parecendo ter envelhecido alguns anos. O que ele mais gostaria era que os poderes das forças militares e dos governos superassem os especialistas de nível divino mais uma vez. Ele queria ter o mundo inteiro sob o domínio da Federação da Terra, impedindo que esses especialistas individuais fizessem o que queriam com questões políticas, econômicas e militares. O aparecimento das relíquias da Lua lhe dera esperança. No entanto, a aparição de Tiandao, seguida pela aparição de Fan Xingjian, transformou a esperança de Xiayan em desespero. Somos realmente capazes de derrotar uma existência como Fan Xingjian em nossa vida? Uma intensa falta de confiança de repente surgiu em seu coração. Só então, seu assistente se aproximou. Senhor, o monarca do trovão enviou notícias. Fan Xingjian disse que atingiu Tiandao até o sol. Ridículo, disse Xiayan quando sua mente foi trazida de volta à realidade. Mobilize imediatamente todas as forças para procurar os rastros de Tiandao. Ele provavelmente ainda está escondido na Terra. Devemos entender os rastros de uma pessoa tão perigosa. Também devemos procurar Fan Xingjian e os dois reis magos. Essas três existências são ainda mais perigosas do que Tiandao. Devemos estar em guarda contra eles. Como as ordens foram dadas uma após a outra, a alta administração da Federação da Terra continuou deduzindo a relação entre Fan Xingjian e os dois reis magos. Após mais de 10 minutos, Xiayan recebeu uma ligação do Observatório Astronômico. No começo, ele parecia um pouco irritado. No entanto, mais tarde, seus olhos se abriram cada vez mais. Então, finalmente, sua boca estava aberta quando seu celular caiu no chão. Comunique isso imediatamente à gerência. Fan Xingjian. Nunca devemos fazer dele um inimigo. Na fortificação subterrânea do Fang Clan na cidade demoníaca,
Fang Yue estava diante da tela. Ele observou a batalha terminar e seus olhos brilharam de alegria. Ah, com Xing Jian apoiando nosso clã Fang, quem mais na Terra será capaz de se levantar contra nós a partir de hoje? Atrás de Fang Yue, vários anciãos do clã Fang também pareciam agradavelmente surpresos. A esposa de Fang Xingjian, que originalmente pensava que Fang Xingjian não tinha mais utilidade, também estava em choque. Quando ela olhou para o Fang Xingjian projetado na tela novamente, seu olhar estava cheio de admiração. Com Fang Xingjian por perto, nosso clã Fang será capaz de governar a Terra por 100 anos. Então, vendo Fang Xingjian desaparecer da tela, Fang Yue acenou com a mão e disse: venha, Xingjian deve ter ido à mansão do Fang Clan para nos procurar. Vamos recebê-lo. Em outro lugar, depois que o Thunder Monarch mudou para um novo conjunto de roupas e recebeu a notícia, ele imediatamente correu para as ruínas da mansão do Fang Clan. Ele ficou do lado de fora, olhando para Fang Xingjian, o Gold Magic King e o Black Magic King que estavam a várias centenas de metros de distância. O olhar do Monarca do Trovão era muito solene. Agora, Tiandao escapou e toda a Terra está em perigo. Apenas essas 3 pessoas são capazes de subjugar Tiandao, mas elas mesmas são uma grande ameaça. Devemos deixá-los agir e usar seus poderes para acabar com Tiandao completamente. Os olhos do Monarca do Trovão brilharam. Se também pudermos usar Tiandao para matar um ou 2 deles. Não havia como ele acreditar nas palavras de Fang Xingjian sobre como Tiandao havia sido atingido pelo sol e queimado até a morte. Naquele momento, um membro do Ford Clan correu com uma expressão horrorizada. Senhor. Não é bom. O Thunder Monarch franziu a testa e disse: qual é o problema? Por que você está tão ansioso? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 842 Restos mágicos. O Monarca do Trovão franziu a testa enquanto olhava para o júnior de seu clã. Este membro júnior do clã Ford não conseguiu mais se segurar. Senhor, observamos vestígios que se suspeita serem de Tiandao. Onde? O Monarca do Trovão ergueu as sobrancelhas e imediatamente chamou sua atenção. Os 2 reis magos, que estavam a várias centenas de metros de distância, também trocaram um olhar e focaram sua atenção ali. O jovem do Ford Clan disse: no sol. As sobrancelhas do Thunder Monarch franziram e ele estava prestes a repreender o jovem quando ouviu o último continuar. Superfície do sol que continuou por cerca de 1 minuto. Ao dizer isso, ele trouxe uma pilha de documentos e os segurou diante do Monarca do Trovão. O semblante do Monarca do Trovão ficou sombrio quando ele imediatamente pegou os documentos e os leu. Um breve momento depois, sua mente começou a balançar e ele se virou surpreso para Fang Xingjian. Pensar que é verdade? Ele varreu Tiandao até o sol com um único golpe. Esta força. Ainda acabamos subestimando Fang Xingjian, afinal. Teremos que fazer emendas em todos os nossos planos. Os 2 reis magos pareciam surpresos e trocaram um olhar. Eles podiam ver a solenidade e o espanto nos olhos um do outro. Eles não eram praticantes comuns de artes marciais que só sabiam cultivar. Como especialistas em nível divino e usuários de magia negra, eles entraram no mundo microscópico, bem como nos céus de 9 camadas. Assim, eles tinham uma compreensão profunda das estruturas de todo o mundo e de todo o universo. Além disso, eles fizeram um esforço extra para aprender o conhecimento tecnológico da Terra. Como tal, eles entenderam o quão inacreditável era o cultivo de Fang Xingjian para ele ser capaz de atingir Tiandao no sol e queimá-lo até a morte. No entanto, Fang Xingjian parecia ser completamente ignorante de tudo isso e apenas ficou lá. O Rei Mago Negro e o Rei Mago Dourado estavam ao lado dele como 2 guardas que serviam obedientemente. Era como se nenhum deles ousasse perturbar Fang Xingjian. O Thunder Monarch também esperou silenciosamente à distância. No momento, Fang Xingjian já era uma existência invencível que não podia ser derrotada. Pelo menos, antes que a Terra entre na geração da migração interestelar, toda a Federação da Terra provavelmente continuará a rastejar diante de Fang Xingjian. Depois de mais de 10 minutos,
Fang Yue correu com os outros membros do Fang Clã. Ao ver o Fang Xingjian, Fang Yue riu alto. Xingjian, é tudo graças a você desta vez que a Terra foi salva do perigo. Com você por perto, todo o planeta estará seguro. Fang Yue caminhou até Fang Xingjian e olhou para este jovem, dominado por emoções. Quem teria pensado que um jovem comum de 3 anos atrás agora se tornaria um importante pilar de apoio para a Terra, bem como o guardião do clã Fang e até mesmo de toda a Federação da Terra? No momento, Fang Yue já havia se tornado o chefe do clã e vinha exercendo grande autoridade nos últimos meses. Apenas uma única palavra dele afetaria a vida de inúmeras pessoas. No entanto, diante de Fang Xingjian agora, Fang Yue ainda não conseguia conter a expressão bajuladora e excessivamente cautelosa em seu rosto. Fang Xingjian acenou com a mão e disse: não há necessidade de todas as civilidades. A razão pela qual voltei à Terra desta vez é para verificar algumas coisas. Depois de dizer isso, ele canalizou fluxos de informações na mente de Fang Yue. O semblante de Fang Yue mudou, mas ele disse: não tenho ideia sobre esses assuntos. Embora a mãe tenha mudado um pouco naquela época, as mudanças não foram grandes, e não tenho muita certeza disso. Mais de 10 anos atrás, Fang Yue tinha apenas 20 anos e ainda cultivava artes marciais fora. Ele naturalmente não sabia sobre a situação em casa. No entanto, depois de ouvir a pergunta de Fang Xingjian, ele garantiu: enquanto houver registros desses assuntos, com certeza poderei ajudá-lo a investigar. Xingjian, você pode ter certeza e aguardar os resultados. Fang Yue então continuou a conversar com Fang Xingjian sobre assuntos triviais, apenas pedindo para se despedir quando notou uma pitada de impaciência no rosto de Fang Xingjian. Xingjian, faz muito tempo desde que você voltou. Eu providenciei suas acomodações. Você quer? Fang Xingjian acenou com a mão e disse: não há necessidade de se preocupar comigo. Deixei uma espada em seu corpo, então se eu quiser procurar por você, posso fazer isso a qualquer momento. Ele então acenou com a mão novamente para mandar Fang Yue embora. Quanto ao monarca do trovão, embora ele tenha feito vários pedidos para encontrar Fang Xingjian, o último não se incomodou com ele. Vendo a freza e a leve impaciência no rosto de Fang Xingjian, o monarca do trovão saiu submisso. Logo depois, vieram as ordens da direção da federação. Todos os batedores, agentes secretos e soldados militares nos arredores recuaram silenciosamente. Ninguém se atreveu a chegar perto da localização da mansão do Fang Clan. Olhando para as ruínas diante deles, o Rei Mago Negro parecia decidir algo. Então, de repente, ele disse: Preceptura Imperial, é aqui que você viveu quando era jovem. Fang Xingjian assentiu e perguntou: por quê? O Rei Mago de Ouro disse: parece que sentimos a presença de magia negra aqui. É uma magia negra muito poderosa. O olhar de Fang Xingjian se estreitou e ele virou a cabeça. Na verdade, quando o Rei Mago de Ouro e o Rei Mago Negro chegaram a este lugar anteriormente, eles já haviam sentido traços de magia negra. Surpresos, eles planejaram investigar isso em segredo para ver se era relevante para o motivo pelo qual Fang Xingjian era tão poderoso. No entanto, depois de ouvir as informações do lado do Thunder Monarch, eles decidiram não se rebelar no curto prazo e revelaram sua descoberta abertamente. Ouvindo suas palavras, Fang Xingjian perguntou: quão poderoso é? Você é capaz de sentir que magia negra é? É difícil ser específico, disse o Rei Mago de Ouro. Então ele pensou um pouco e explicou: há vestígios da magia negra da facção do Ouro que Tianda o executou. Como não faz muito tempo que a magia negra foi realizada, os remanescentes da energia diabólica são muito fortes. No entanto, também há vestígios dos restos de outra magia negra que é muito misteriosa, poderosa e antiga. Posso sentir que as ondas que ela deixou para trás superam até mesmo toda a magia negra que Tiandel executou. É pelo menos um nível 15 magia negra, se não superior. No entanto, parece que muito tempo se passou e não podemos sentir isso com muita clareza. Portanto,
Não podemos determinar a qual facção a magia negra pertence. Magia negra. Fang Xingjian disse, poderia ser o poder das impressões mágicas. O Rei Mago Negro balançou a cabeça. Os dois não são os mesmos. Ainda podemos diferenciá-los. Além disso, é impossível para uma poderosa magia negra que pode deixar restos depois de tantos anos ser das mãos de uma impressão mágica a guerreiro da cidade demoníaca. Fang Xingjian varreu seu olhar pelas ruínas diante deles. Ele ficou nesta mansão por 17 anos, então era um lugar com o qual ele estava extremamente familiarizado. No entanto, agora emitia uma sensação de estranheza. Se eu lhe der tempo para investigar, você será capaz de descobrir o que é magia negra? Ouvindo a pergunta de Fang Xingjian, o Black Magic King olhou para o Gold Magic King. Se eles fossem procurar os vestígios de magia negra que haviam sido lançados no passado, os poderes da facção dos Robes Dourados eram os mais adequados para o trabalho. O Rei Mago de Ouro disse um pouco incerto, só posso fazer o meu melhor para tentar. Portanto, Fang Xingjian permaneceu na cidade demoníaca pelos próximos dias. Enquanto esperava pelos resultados das investigações do Rei Mago de Ouro sobre os restos de magia negra encontrados na mansão do clã Fang, ele também esperou pelas informações que Fang Yue estava reunindo quando era jovem. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.